Olá novamente, vou então dar início ao estudo das funções através deste primeiro vídeo introdutório, onde vou fazer uma revisão de funções, portanto os conceitos, alguns conceitos que foram aprendidos noutros anos, para preparar, digamos, terreno para as funções do 12º, que são as funções exponenciais e logarítmicas. Estas funções são o objetivo dos exames nacionais, portanto nos exames nacionais as funções que saem são a exponencial e a logarítmica, que são apresentadas no 12º ano, e também serão as funções mais procuradas em qualquer prova de acesso ao ensino superior, seja para maiores de 23 ou outro sistema qualquer, não é? Porque são as aprendidas no ano mais avançado do ensino secundário. De qualquer maneira, não só podem sair funções do 10º ou 11º também nessas provas, não é? Mas será o mais habitual. Já agora, passando uma revisão, assim, uma retrospectiva pelos tipos de funções já conhecidos desde o 7º e 8º ano, podemos dizer o seguinte. Bom, o 7º e 8º ano começa-se logo a falar ali na função afim, que é aquela função f de x igual a mx mais b, cujo gráfico é uma reta, existe um declive ordenada na origem. Depois, no 9º ano, começa-se a aprender, e 10º, vá com o 10º, começa-se a aprender a função quadrática, que é aquela função ax ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é uma parábola. Há determinadas características ali que devemos saber da parábola, como calcular os zeros, muitas coisas, né? Se tem a concavidade voltada para cima, para baixo, e isso são tudo coisas que vamos revendo nos vídeos conforme as situações nos vão aparecendo. Depois, 11º, estudou-se, aliás, ainda no 10º, estudou-se a função módulo, estudou-se as funções também de terceiro grau. 11º ano estudaram-se as funções racionais, que são aquelas funções que apresentam uma divisão de dois polinómios, onde existe a cinta vertical, a cinta horizontal, cujo gráfico é uma hipérbole, portanto vai ter assim dois ramos. Foram estudadas também no 11º as funções irracionais, são aquelas funções que têm raízes, que têm um gráfico típico também. E agora vão ser estudadas então as funções exponenciais e logarítmicas no 12º. Bom, seja qual for o tipo de função, existem sempre características que nós podemos estudar nas funções, que servem para todas, como sendo, por exemplo, o cálculo de zeros, calcular os zeros da função, calcular a monotonia, quando é que cresce, quando é que decresce, calcular os máximos, os mínimos, calcular o domínio, o contradomínio. Tudo isso são características que podem ser calculados sempre, não é? E, portanto, é algumas características dessas que eu vou aqui relembrar. E depois, quando nós entrarmos, então, na prática das funções exponenciais e logarítmicas, tudo isso vai ser praticado e relembrado, ok? Esta é uma aula teórica, mesmo assim eu vou tentar ser o mais intuitivo possível. Vou então começar por a definição intuitiva de funções, de função. Vou começar com um exemplo básico, de uma função básica, para dar então a ideia do que é que será. Portanto, uma função 2x mais 3, por exemplo. Arranjo aqui uma função. Esta é uma função, porquê? Porquê que isto é uma função? Uma função é uma transformação, uma aplicação. Podemos imaginar que uma função é uma máquina. Até se costuma utilizar por vezes este conceito. Uma função é uma máquina que transforma alguma coisa noutra coisa, não é? Um objeto numa determinada imagem. Por exemplo, esta nossa função que nós aqui temos, que eu dei como exemplo, transforma o objeto x, cada objeto x que é aqui introduzido, a máquina vai fazer as continhas e vai transformar em 2x mais 3, não é? Que é o chamado y, é a imagem daquele objeto. Por exemplo, se o x for 1, esta função vai transformar este 1 em quê? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Vai transformar na imagem 5. A imagem deste objeto é 5. Se o x for 2, esta função vai transformar o 2, 4, no número 7. Okay? E assim sucessivamente. Portanto, poderíamos introduzir aqui muitos objetos e iremos ter a respectiva imagem. Como é que caracterizamos uma função matematicamente? Portanto, em termos mais científicos, nós queremos definir uma função. Como é que ela fica definida? Fazemos isto. Uma função tem que ter um domínio, que são o conjunto de elementos assumidos aqui pelos objetos, pelos x, e tem que ter um contradomínio, que é o conjunto dos elementos a que pertencem aqui as imagens. Okay? E a x vai fazer corresponder então a tal expressão analítica, que pode ser muita coisa, né? Eu vou pôr aqui um f de x, poderia ser esta que está aqui, e portanto é assim que fica caracterizada uma função. Okay? Uma função pode também ser representada através de um gráfico. Vamos aqui fazer um exemplo, até posso fazer o gráfico daquela função, em que temos dois eixos, o eixo horizontal é o eixo do x, das abscissas, o eixo vertical é o eixo do y, que corresponde ao f de x, é a mesma coisa, ok? Y é igual a f de x, e imagina, eu quero fazer o gráfico desta função. Bom, devo ter o conhecimento de que esta função é uma reta, esta é uma função afim, é mx mais b, o m é o declive, o 3 é a ordenada na origem, mas pronto, sabendo que é uma reta, o que é que eu posso fazer? Eu, para desenhar uma reta, preciso apenas de dois pontos dessa reta, não é? Então posso arranjar aqui dois pontos, y, x, f de x, digamos. Então, se o x for 0, quanto é que vai dar o valor da função? 2 vezes 0 dá 0, dá 3. Ok, então ela vai passar aqui no 3.
quando o x é 0, não é? Se o x for 1, onde é que ela vai passar? Já temos até ali a conta feita. Se o x for 1, dá 5. Então, quando o x é 1, ela vai passar aqui no número 5, no fx. O fx é 5, não é? E pronto, temos dois pontos, uma vez que é uma reta, e nós sabemos que é uma reta, pela sua expressão, não é? Temos aqui o gráfico dela, daquela função, ok? O que é que tem que acontecer para ser função? A nível também científico, a cada objeto só pode corresponder uma e uma só imagem, ok? Por exemplo, eu vou dar aqui, vou exemplificar aqui com um gráfico que não é função. Vamos supor esta situação aqui. Temos aqui, isto não será uma função. Porquê? Porque existe aqui este objeto, o x, não é? Tem mais do que uma imagem. Isto não pode acontecer, ok? Tem aqui esta imagem, tem aqui esta e tinha aqui esta em cima. Portanto, até tinha 3 imagens. Isto não existe, ok? Portanto, isto não é função. Não é função. Para ser função, a cada objeto pode corresponder uma e uma só imagem, ok? Pronto. Esta é então uma introdução ao conceito de função. Vou agora ver algumas características então que se podem estudar em funções e eu vou deixar aquelas características mais triviais, como sendo calcular os zeros, a monotonia, cresce, os máximos, os mínimos, são coisas que se estudam quase sempre. Calcular o domínio, o contradomínio, nem sequer vou falar disso agora, porque essas coisas vão aparecer com bastante frequência no estudo das funções do 12º e aí nós vamos ver como é que se calculam domínios, que é uma coisa muito importante. Nos vídeos que vêm a seguir vocês poderão ver uma estratégia para calcular o domínio de uma função qualquer. Ok? E eu aqui vou então falar, selecionei estes três, poderia haver mais coisas a dizer, mas vou falar apenas então da paridade, injetividade e inversa. Rever estes conceitos, porque considero que se calhar estes passam um bocadinho mais ao lado, passam um pouco ao esquecimento, então vamos aqui refrescar, que agora também podemos estudar isto nas funções novas que vão aparecer. Então, o que é uma função par? Se bem se lembra, uma função par é uma função que é simétrica relativamente ao eixo do y. Reparem, se nós dobrarmos aqui no eixo do y, ela coincide. Isto é uma função par. Okay? Quando temos aqui um x, o que é que acontece? Temos aqui um x, se ela é simétrica, o f de menos x, não é, vai ter a mesma imagem. Não é? Essa é exatamente a expressão analítica que nos diz se uma função é par ou não. Graficamente vemos assim pela simetria. Analiticamente, nós temos que ver se isto acontece. Se isto for verdade, ela é par. O fx igual ao f de menos x. Para ver se é ímpar. Isto é estudar a paridade, é ver se é par ou ímpar. Ou então não é uma coisa nem outra, ok? Uma função pode ser par, e se for par já não é ímpar. Uma função pode ser ímpar, e se for ímpar já não é par. Ou então pode não ser par nem ímpar, ok? Para ser ímpar, o que é que tem que acontecer? Tem que existir também aqui uma simetria. Imaginem, imagino que a origem do referencial é um eixo. Se eu rodar um dos ramos, se rodar vai coincidir com o outro, se rodar neste eixo. Isto é ser ímpar, graficamente é assim que se vê. Eu prefiro ver de uma outra forma, que é fazer duas dobras. Se nós dobrarmos duas vezes aqui no referencial, uma vez em ordem ao eixo do y, vamos dobrar, vem para este lado, não é? Fica assim. E depois dobramos relativamente ao eixo do x, vem cá para baixo. Ok, então isto quer dizer que ela é ímpar, se coincidir, não é? Em termos analíticos, como é que vemos? Reparem o que é que acontece. Temos aqui um x, e tem esta imagem, não é? Aqui em cima. E vamos ver aqui o menos x, que está aqui simétrico, menos x, vai ter esta imagem cá em baixo. O que é que acontece? O f de x é igual ao menos f de x, não é? O f de menos x, portanto podemos dizer isto assim, o f de menos x, que vai dar aqui, é igual ao f de x, mas com sinal trocado, mas com sinal atrás, ok? A questão da injetividade, o que é? Bom, uma função ser injetiva é a cada imagem só pode corresponder um e um só objeto, ok? Vamos ver aqui o exemplo de uma injetiva. Realmente, a cada imagem desta função só corresponde um e um só objeto, não é? Vamos ver uma que não seja injetiva para se perceber melhor. Vamos imaginar esta aqui. Reparem o que é que acontece. A esta imagem, vou atribuir aqui um x1. Temos aqui um x1 e vou atribuir aqui um x2. O que é que acontece? Estes dois objetos têm a mesma imagem. Isto não pode acontecer, ok? Existe aqui uma imagem, um f de x, que tem dois objetos diferentes. Não pode acontecer para ser injetivo, ok? A cada imagem só pode corresponder um e um só objeto, ok? Então qual é a expressão analítica que nos permite garantir a injetividade? Se f de x1 é igual a f de x2, implica, só pode acontecer uma coisa, o x1 é igual a x2. Isto para ser injetivo, ok? Também podemos ver esta definição desta maneira. Se x1 for diferente de x2, implica, isto é o contrarrecíproco desta afirmação anterior, que f de x1 é diferente de f de x2, ok?
Atenção que esta é a definição, eu vou aqui colocar num retângulo. Esta é a definição para ser injetivo, ok? Para ser injetiva tem então que acontecer isto. Bom, vamos relembrar agora o conceito de função inversa. Primeira coisa a relembrar, a função inversa só se pode aplicar, portanto, apenas a funções injetivas, ok? Apenas em funções injetivas. Se não forem injetivas, nem sequer faz sentido falar de inversa porque ela não existe, ok? Portanto, em funções injetivas. O que é que acontece em termos gráficos a uma função inversa? Vou dar aqui um exemplo. Bom, temos aqui um gráfico de uma função. Vou fazer aqui uma função qualquer, por exemplo esta, fx. E a inversa desta função, se existir, eu fiz aqui uma função que é injetiva, não é? Se existir, é simétrica relativamente à reta y igual a x, ok? Há aqui uma simetria, vou tentar fazer mais ou menos. Esta será então a função inversa, f menos 1 de x, ok? Depois há um método para calcular a função inversa, eu vou deixar agora esse método para quando aparecer no estudo de funções, vou relembrar como é que isso faz, não é? Há um método próprio. Só vou relembrar aqui mais uma coisa, que é, por exemplo, o que é que nós sabemos da função inversa? O domínio da função é igual ao contradomínio da inversa. Isto também é assim que está definido, reparem que nesta simetria conseguimos ver isso. E o contradomínio da função é igual ao domínio da inversa. Ok? Depois esta questão da inversa e tudo isto que estamos aqui a falar vai ser estudado ao pormenor em termos práticos então nas novas funções. Vamos só relembrar aqui mais uma coisa que é importante agora também para o estudo do 12º, que são as transformações de funções. O que é que são as transformações de funções? São exatamente transformações que se podem fazer a determinadas funções simples que nós conhecemos, pode ser uma reta, uma parábola, seja o que for, em que vai deslocar a função para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, vai esticá-la, vai encolhê-la, vai fazer uma simetria. Okay? Então existem estas são as 8 transformações que vocês devem conhecer. A primeira é fx mais k, quando estamos a adicionar um k a uma função f. Reparem que a função f está a ser adicionada de k unidades. Vai haver uma translação para cima ou para baixo, na vertical, não é? Se o k for maior que 0, ela vai subir k unidades. Se for menor que 0, vai descer. É uma translação associada ao vetor 0k. Se o k atuar no x e não no f, aqui está a atuar no x é sempre ao contrário. Quando o k atua no x é sempre ao contrário, ok? Vai haver uma translação horizontal. O que é que eu quero dizer ser ao contrário? É se o k for positivo, ela vai se deslocar, mas para o lado... estou a falar desta. Se o k for positivo, ela vai se deslocar, mas para este lado, ok? Se o k for 2, vai se deslocar 2 unidades para o lado esquerdo. Se o k for negativo, vai se deslocar para o lado direito. Por isso é que eu digo que é ao contrário, ok? Há uma razão para isto acontecer, depois poderá ser melhor explicada na prática. Se tivermos um k a multiplicar por f de x, k vezes f de x, o que é que vai acontecer? A função vai dar a sensação que esticou, porque reparem, há aqui um número a multiplicar pela função f, não é? Todos os valores do y, que é o f de x, vão ser multiplicados por esse número. Então, por vezes, dá a ideia que ela ficou esticada, assim, na vertical. Se o k for maior que 1, estica. Se o k estiver entre 0 e 1, vai encolher, não é? Se o k estiver a atuar aqui no x, vai criar a mesma sensação, mas mais uma vez ao contrário e na horizontal, não é? Portanto, ela vai encolher. Se o k for maior do que 1, vai dar a sensação que encolheu, não é? E vai dar a sensação que esticou se o k estiver entre 0 e 1, ok? Atenção que isto é um bocado teórico, isto na prática vai ser tudo trabalhado, isto é fácil de entender na prática, ok? O que é que acontece aqui quando nós metemos um sinal atrás de uma função? Reparem, nós estamos a trocar o sinal da função. Uma função vê-se no eixo do y, não é? Portanto, se lhe trocamos o sinal, vai haver uma simetria relativamente ao eixo do x. Ou seja, a função que estava aqui na parte de baixo vai passar para cima e a que estava na parte de cima do eixo do x passa para baixo. Porque estamos a trocar o sinal da função. A função é positiva quando está deste eixo para cima e a função é negativa quando está deste eixo para baixo. Se lhe trocamos o sinal, troca. Ok? Se metemos o sinal menos, mas desta vez no x, então vai haver uma simetria relativamente ao eixo ou y. Ou seja, o x vê-se aqui no eixo horizontal, não é? Então é positivo para este lado, se lhe trocamos o sinal fica negativo e vice-versa. Portanto o gráfico vai sofrer assim aqui uma simetria. Depois a transformação módulo. Reparem que o módulo torna tudo positivo, não é? Então se eu aplico os módulos a uma função, quer dizer que a função, se já for positiva, fica na mesma. Não se fala mais nisso. O módulo de uma coisa positiva dá a própria coisa. Se a função for negativa, passa a positiva, não é? E então o que acontece é o seguinte, se a parte da função que já está acima do eixo do x, fica na mesma. Tudo o que está aqui em baixo
vai ficar simétrico na parte de cima, ok? Agora, esta última transformação, eu vou fazer aqui um exemplo, se calhar também poderia ter feito para as outras para se perceber melhor, mas pronto, na prática isso irá acontecer. Mas aqui, esta como é um bocadinho mais difícil de explicar, fiz aqui um exemplo concreto, que é então o f de módulo de x, o módulo está a ser aplicado ao x. Então vamos ver o que acontece. Tenho aqui uma função qualquer, uma função f de x, e reparem uma coisa, se o x for positivo, ou seja, se o x estiver aqui da frente, do 0 para a frente, no eixo do x, né, nesta parte, então o módulo não vai fazer nada. O x já é positivo, o módulo de uma coisa positiva dá a própria coisa. Então a função fica na mesma. Esta função fica exatamente na mesma daqui para a frente, do 0 para a frente, no eixo do x. Okay? Mas o que acontece aqui para a parte de trás? Reparem, vamos imaginar o menos 3. Se o x for menos 3, o que é que vai fazer o módulo? O módulo de menos 3 dá 3. Então vai ficar igual ao f de 3. Portanto, aqui o f de menos 3 vai ser igual ao f de 3 deste lado. Ok? Então, na prática mantemos esta parte aqui, do 0 para a frente mantém-se, apagamos esta parte que está para trás, apaga-se, e inverte-se este ramo para aquele lado. Ou seja, ficamos assim, ok? Este lado mantém-se, apagamos o que estava daqui para trás e invertemos a função, porque lá está, o f de menos 3 vai ter que ficar igual ao f de 3. Certo? Bom, vamos ficar então por aqui. Agora, nas aulas práticas, tudo começará a ficar mais claro. Isto foi apenas para abrir um pouco o espírito e ainda nem sequer entramos nas funções do 12º, ok? Então, até